mais um episódio do Ages Tech Talks. E o tema do podcast desse mês é inovação no mercado de automação. E claro, para falar sobre esse tema, convidamos uma marca que é líder no mercado e possui anos de experiência. Estou falando, claro, da Datalogic. E para representar o time, convidamos o Domingos para bater esse papo sobre essa inovação e como a Datalogic está se reposicionando no Brasil e no mundo. Domingos, agradecemos muito pelo seu aceite do convite. Eu sou a Carol, analista de marketing aqui da Ages, e nós vamos iniciar aqui. Carol, primeiro, muito obrigado. É uma grande oportunidade para nós. É sempre muito agradável estar aqui na Ages e obrigado pelo destaque aí, pelo convite também. Nós que agradecemos, Domingos. E para contextualizar um pouco o nosso público, comente um pouco sobre a Datalogic. A gente sabe que ela tem mais de 50 anos ali de mercado. E como você acha que é a presença dela no Brasil e no mundo atualmente? É uma empresa global, é uma empresa que inclusive está listada na Bolsa, na Itália, desde 2001. Está espalhada pelo mundo todo. Fundada em 1972, é uma empresa que se dedica a desenvolver e produzir equipamentos de captura automática de dados, para ser mais específico, leitores de código de barras, coletores de dados e também equipamentos dedicados à automação de fábrica, automação de processos, como sensores, marcadores a laser, equipamentos de visão e outros. Bacana, Domingos. E aproveitando, falando sobre essas soluções da Datalogic, ela teve a sua página na Partner Sales desse mês. Muito bacana. Domingos, você pode comentar um pouquinho sobre essa exposição desses leitores aqui da Datalogic nessa edição da Partner Sales? Sim, na Partner Sales nós colocamos 2 equipamentos que já são consagrados no Brasil. Inclusive a estoque desses equipamentos na Ages, em quantidade bastante importante, para que os revendedores possam atender os seus projetos, os seus pedidos e transformar em receita o mais rapidamente possível. É o Scorpio X5 e o Memor 11. Domingos, aproveitando, falando sobre a Datalogic, sobre essas soluções de ponta, teremos a Autocon, né, a maior feira aí de automação que nós conhecemos, e ela se iniciará no início de abril. Quais são as expectativas da Datalogic? Como vai ser a presença dela nessa feira? Carol, as expectativas são muito elevadas, nós estamos empolgados. Assim que a Ages nos convidou, nós aceitamos. É uma grande oportunidade para a gente se conectar, especialmente com os revendedores do Brasil inteiro, que vêm para esse evento, para esse grande evento, porque ele é o principal da nossa indústria. E é uma oportunidade também, além de mostrar os equipamentos, contar como é que está a estrutura da Datalogic hoje no Brasil. Ah, que legal. Domingos, falando sobre o reconhecimento da Datalogic no mercado, ela é muito conhecida referente à frente de caixa, né, os leitores fixos. Como que você acha, na sua opinião, que torna essa tecnologia da Datalogic líder, que é a mais reconhecida atualmente? A história começou muito lá atrás, em 1972, como nós já falamos, e houve um fato muito marcante em 1974, que foi quando o primeiro código UPC foi lido num ponto de varejo. Isso aconteceu no supermercado Marsh, na cidade de Troy, Ohio. E quem estava ali como equipamento para fazer essa primeira leitura era o modelo A da Datalogic. Então, de lá para cá, as inovações, todo esse processo de liderança, graças aos nossos clientes e aos nossos revendedores, ele vem se mantendo ao longo dessa história que é bem longeva. Ai, que legal. Então, esse primeiro leitor andou para que os outros pudessem ter esse reconhecimento atual, né? Agora, falando um pouquinho sobre o presente, né, do ano de 2025. A Datalogic está passando por uma reestruturação no mercado aqui no Brasil, certo? Comenta um pouquinho sobre essa reestruturação. O que vai trazer de benefício para o mercado brasileiro? Perfeito. Muito boa pergunta. Ela nos dá a oportunidade, inclusive, de esclarecer algumas conversas que a gente escuta no mercado e que acabam distorcendo o que de fato aconteceu. O mercado é igual para todos.
as dificuldades de impostos que temos no Brasil, as condições de moeda, né, quando falamos do câmbio de produtos importados, elas são as mesmas para todo mundo, isso é fato. A Datalogic é uma empresa cuidadosamente administrada, com um olhar muito crítico, o negócio tem que ser sustentável no mundo todo, em todas as geografias, e não é novidade para ninguém que, além disso que eu comentei, houve uma, vamos dizer assim, uma chegada de novos competidores, pressionando toda essa cadeia de preços dos competidores que já estavam estabelecidos. Com base nisso, nós tivemos que olhar para o posicionamento de preços dos nossos produtos, fazer uma redução importante, que já está aplicada, já foi comunicada, os nossos revendedores já sabem disso, e isso afeta quando você olha para a conta como um todo, né? Para o P&L como um todo, isso acaba afetando. A empresa tomou uma decisão, como ela tem localmente distribuidores que conseguem operar o negócio, importando, disponibilizando os produtos, canais muito preparados para levar o nosso produto aos clientes, ela optou por manter uma equipe no Brasil bastante experiente, uma equipe sênior, conduzindo os negócios através desses canais, e até porque nós vendemos 100% dos nossos produtos via canais. Não existe um processo de venda direta na Datalogic aqui no Brasil. Então nós resolvemos nos concentrar naquilo que o fabricante é bom, que é desenvolver e produzir, e com essa equipe sênior levar esse atendimento através dos nossos canais. Foi isso que nós fizemos. Continua ativo o centro de reparos, tem engenheiro disponível aqui no Brasil para dar suporte, auxiliar no processo de pré-vendas, e nós continuamos ativos e agora muito mais competitivos depois desse processo todo de redução de preço. Ah, que legal. Então hoje a gente pode falar que o benefício para o mercado brasileiro da Datalogic é muito focado tanto na tecnologia quanto de ter preço competitivo hoje, né? Então, bem bacana que a Datalogic se reestruturou de acordo com a realidade do Brasil. E a gente sabe, né, que os leitores fixos são referência da Datalogic, mas falando agora um pouco sobre soluções de mobilidade, que está ganhando mais espaço no varejo e na indústria. Como a Datalogic está investindo nesse segmento? Mais uma excelente pergunta. Você está muito bem preparada aí para fazer as perguntas aí importantes para essa nossa conversa. Você disse bem, lideramos o negócio globalmente de leitores para PDV. Essa história já é bastante longa e ela vem sendo construída ao longo desses 50 e poucos anos, aproveitando essa nossa presença forte no mercado. Nós também temos investido no desenvolvimento de coletores de dados, na mobilidade corporativa como um todo. Não só em hardware, mas também desenvolvendo softwares que melhoram o desempenho da mobilidade corporativa. Você já deve ter ouvido falar do Datalogic Mobility Suite, que é uma suite de softwares. A boa notícia é que a maioria são gratuitos. E eles têm 4 pilares essenciais, que visa proteger, configurar, desenvolver e otimizar. Legal. E aí tem vários nomes que acho que não é nessa conversa que hoje que a gente vai cobrir, é exatamente uma ideia de transmitir essa mensagem para os nossos canais, de modo que eles nos procurem, que a gente possa fazer apresentações e detalhar. Dentro dessa suite de software, tem algumas ferramentas que merecem destaque e são muito utilizadas pelo mercado, e o interessante é que elas não têm custo adicional. Tá? Então, me refiro a um Datalogic Industrial Browser, que é um browser industrial gratuito, não tem custo adicional. A gente sabe que algumas empresas no mercado têm que agregar o custo para essa ferramenta. O nosso é gratuito. Tem o modo quiosque da Datalogic, da própria Datalogic, que também é gratuito. E tem o Scan to Deploy, que é uma ferramenta bastante
desenvolvida para a parte de configurações. Ah, que bacana. Nesse contexto, a gente não tem olhado apenas para o hardware, tem olhado para a solução de uma maneira mais ampla. A solução que o cliente adquirindo o coletor de dados Datalogic, ele tem outras coisas embarcadas também, outras tecnologias. Show, Domingos. Então a gente pode considerar que o Mobility Suite é um ecossistema que veio para agregar, né, na questão de utilização dos produtos da Datalogic e otimizar também a rotina, né, de quem usa. Então deixa tudo muito mais fácil e mais otimizado para facilitar bastante. E falando agora sobre a parceria Datalogic e Agis, a gente sabe que a Datalogic tem anos aí de mercado, como a Agis também tem dentro do mercado de distribuição, e temos essa parceria de longa data. Como que a Datalogic vê que a Agis agrega nessa parceria? Qual que é a sua opinião sobre? Muito bem. Além dos recursos diversos que vocês têm, são disponibilizados para esse ecossistema de canais, como, por exemplo, formas de financiamento, a Agis tem feito investimentos importantes em estoque. A maioria esmagadora dos produtos do nosso segmento são produtos importados. E todos nós conhecemos qual que é a rotina de uma importação de produto. O fluxo, o prazo esticado que acaba acontecendo para um produto chegar no estoque. E vocês têm investido pesadamente para que o nosso canal, para que o nosso revendedor não sofra com esse intervalo entre ele fechar um negócio e esse negócio ser transformado em receita, né? Afinal, todos precisam, buscam receita e tem que lembrar que tem um usuário final esperando o produto para ser utilizado. Show, então podemos considerar que só há vantagem em garantir soluções Datalogic aqui na Agis. Domingos, aproveitando um pouco para falar de tendências, a gente sabe que o GS1 Digital Link é uma tendência, né, que está vindo aí no mercado para inovar a questão de leitor de código de barras, de dados, etc. Como que a Datalogic está vendo que isso vai impactar agora nesse futuro dos leitores de códigos? Muito bem. O GS1 Digital Link é uma revolução do código de barras. Ele deixa de ser uma chave de acesso, como é hoje, e passa a ter um conjunto de informações. É um código 2D que contém, além de uma string de dados, né? São vários dados ali, e o começo dele é o site do fabricante, e depois vem conjuntos de informações como data de validade, lote, data de fabricação, origem, coisas assim. Eu não quero me estender e detalhar bastante sobre o Digital Link, mas seria importante que todos entrassem no site da GS1 Brasil e pudessem entender e compreender um pouco mais. O fato é o seguinte, o Digital Link está previsto para ser adotado em 2027. Mas esse processo já está acontecendo. Muitos fabricantes já estão colocando no mercado produtos onde os dois códigos coexistem. Tanto o código tradicional, como conhecemos hoje, nos produtos em geral, como o GS1 Digital Link. E aí, onde vem a grande questão? Chega no PDV, esse código será lido. E para o PDV, não interessa a primeira parte. A primeira parte interessa para o consumidor, que vai ser conectado com a marca, com promoções, quando ele ler esse código GS1 Digital Link com o seu aparelho celular, por exemplo. Aí sim. Mas para o sistema de PDV, o que interessa são os dados que vêm depois. E aí vem uma informação bastante relevante. Por exemplo, o Magellan 3410, que é o produto mais vendido para frente de caixa hoje no Brasil. Os leitores bióticos da Datalogic. O Magellan 3420 OIM, que são leitores embarcados nos self-checkouts. Eles já estão preparados para fazer a leitura e entregar para o PDV, para o sistema do PDV, aquilo que interessa.
sem provocar conflitos, travamentos e coisas desse tipo. Nós trabalhamos, né, bastante com a GS1 Global, inclusive, para que os produtos da Datalogic que são vendidos hoje para frente de caixa estivessem mais preparados para essa nova onda. 2027 está longe, mas o processo já começou. O processo está acontecendo agora. E o interessante é que o cliente que vai investir num equipamento hoje, e são equipamentos muito duráveis, ele já esteja pensando lá na frente. Então tem o agora, tem o futuro em 2027, mas tem o investimento que precisa ser preservado. E se são equipamentos que são muito duráveis e durante muitos anos são utilizados pelo varejista, já é interessante que ele faça o investimento certo agora. Um dos grandes dilemas numa operação de varejo alimentar hoje é a data de validade. Isso é seguro. Por isso que muitos fabricantes já estão colocando na embalagem, de modo que o varejista já possa tratar isso agora, muito antes de 2027. Com isso, a Datalogic saiu bem na frente, entregando nos produtos que são vendidos hoje essa possibilidade de configuração, de atender a esses requisitos hoje, preservando o investimento de amanhã também. Em linhas gerais, é isso, mas é muito importante que os clientes e os revendedores entendam um pouco mais sobre o GS1 Digital Link. Bacana, pessoal. Então vocês podem conseguir essas informações diretas no site da GS1. E, Domingo, só para finalizar então esse bate-papo, o que o mercado pode esperar da Datalogic para esse ano de 2025? O mercado pode esperar muitas novidades da Datalogic. Há um roadmap de produtos bastante consistente, bastante robusto, tanto na parte de leitores como na parte de mobilidade. Bem rapidamente, na parte de leitores, serão lançados produtos que já estão preparados para embarcar a inteligência artificial. E aí muda bastante essa dinâmica no PDV, à medida que o mercado também se desenvolver. Esses equipamentos estarão preparados para receber softwares de reconhecimento de imagem com a utilização de inteligência artificial. Isso deve, ao longo dos anos, mudar totalmente a dinâmica. É claro, existe um tempo de maturação para tudo isso e depende da adoção, da capacidade do mercado de absorver de uma série de coisas, mas os equipamentos já existem e em breve estarão disponíveis também no mercado brasileiro. Além disso, na parte de mobilidade, PDAs robustos, não PDAs só de entrada, mas PDAs realmente que o mercado chama de best in class, alguma coisa assim, né? PDAs bastante avançados, que embarcam não apenas as tecnologias mais desenvolvidas do nosso segmento. Essas tecnologias também estão disponíveis para todos os fabricantes. E a Datalogic tem feito uso delas para construir esses produtos também e disponibilizar para o mercado. Mas também outras tecnologias, não vou trazer de novo a questão do Datalogic Mobility Suite, nós já falamos dele, mas eu queria falar um pouco também de tecnologias proprietárias da Datalogic, né? Vou dar um destaque para o Green Spot. O que é o Green Spot? Ele é uma confirmação visual de boa leitura, através da projeção de uma luz verde, um círculo verde. O Green Spot permite que você, em ambientes ruidosos, você não dependa de escutar um bip para saber que teve uma boa leitura, tá certo? Entendi. E também em ambientes onde você não pode ter ruído, que aí nesse ambiente, através da projeção do Green Spot, da luz verde, o operador sabe que o código foi lido perfeitamente. E também existe, a gente costuma dizer na Datalogic que o Green Spot é inclusivo. Tem alguns clientes que empregam
pessoas que têm alguma deficiência auditiva e elas se valem do Green Spot para saber que a operação de leitura foi realizada. Não há necessidade de olhar na tela do coletor. Então esse foi um exemplo de uma tecnologia que é proprietária, patenteada pela Datalogic. Vou te dar um exemplo de uma outra tecnologia que está disponível no mercado e que a Datalogic fez uso dela, mas em algum momento outros fabricantes também poderiam fazer. Mas nesse momento saímos na frente, que é a tecnologia de carregamento sem contato. Existe um padrão mundial dessa tecnologia e a Datalogic embarcou. Alguns equipamentos são completamente nativos com essa tecnologia, como por exemplo o Memor 11. Outros equipamentos pode ter com ou sem esta tecnologia. Isso dá uma diferenciação interessante, porque tudo aquilo que está disponível para todos, como processador, tela, dispositivos que conferem robustez, isso está disponível para todos e a Datalogic usou e embarcou. E essas tecnologias são diferenciais. Aí quando você começa a juntar as coisas, faz um sentido muito grande que o revendedor passe a olhar mais para a Datalogic na parte de mobilidade, assim como esse olhar existe hoje para a parte de PDV, onde a gente tem a liderança global, graças aos nossos clientes, graças aos nossos revendedores, que escolheram Datalogic ao redor do mundo ao longo desses mais de 50 anos. Então, juntando essas tecnologias, Datalogic Mobility Suite, eu queria fazer um convite para os revendedores da Agis que passem a olhar, a considerar a Datalogic nos seus projetos de mobilidade. Que bacana. Então, concluindo tudo isso, a Datalogic está investindo hoje, no presente, em tecnologia, mas olhando para o futuro, né? Domingos, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo representando o time Datalogic a convite da Agis para esse bate-papo super interessante. Tenho certeza que agregou muito para todos os nossos ouvintes, porque foi um conteúdo muito rico, tá bom? Fico aqui deixando esse bate-papo em aberto, caso você queira dar mais um recado, último recado, convidando o pessoal também para ir para a Autocom, para ver tanto a Agis quanto a Datalogic. E fique à vontade, caso você tenha mais algum recado para dar. Muito obrigado, Carol. Reforçar o convite para nos visitar na Autocom, para visitar o nosso site, conhecer as novidades da Datalogic, contatar o time da Datalogic aqui no Brasil para reuniões, treinamentos. Nós estamos disponíveis para todos vocês e será um grande prazer ter essa conversa também em privado, em reuniões onde a gente possa desenvolver mais os temas. Muito obrigado. Obrigado, Carol. Obrigado, Domingos. Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio do Agis Tech Talks. Nos acompanhe nas redes sociais e não perca mais nenhum episódio.